Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contando Alagoas. E hoje vamos contar a vida e obra desse alagoano que foi muito importante pelos seus estudos, publicações e suas contribuições em várias áreas. Peron, várias áreas mesmo, viu? Ele teve importância na psicologia, psiquiatria, etimologia, antropologia e folclore também. E se bobear, mesmo depois dessa lista toda, pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa, viu? Pois é, não é difícil mesmo, tá faltando alguma coisa nessa lista aí, viu? Bom, é o seguinte, se você tá afim de se surpreender com mais um alagoano de renome internacional, tá no episódio certo. Mas antes de contar essa história, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, estão todas aparecendo aqui na sua tela. Pronto, agora sim podemos começar. Então, já que agora pode começar com vocês, começando agora o Contando Alagoas, Arthur Ramos. Nascido em 7 de julho de 1903, Arthur Ramos de Araújo Pereira é filho do médico Manuel Ramos e da dona Ana Ramos. Ele é o sétimo de 8 filhos que o casal teve. Arthur Ramos nasceu nessa casa aqui, onde hoje é a Casa de Cultura e Museu Professor Arthur Ramos. Aliás, nasceu ele e mais 7 irmãos, que são o Luiz, a Evangelina, o Raul, o Nilo, o Aloísio, a Georgina e a Julita. Começou seus estudos aqui na cidade do Pilar, mas terminou em Maceió, passando pelo Colégio São João e também Liceu Alagoano. Aos 15 anos, teve a sua primeira publicação feita num jornal, na verdade um semanário aqui de Pilar chamado O Pilar. Ele colocou o nome, na verdade, dessa publicação chamado A Carta, ao qual endereçou ao irmão dele chamado Nilo Ramos, que era redator-chefe. Nilo achou tão legal a carta que resolveu publicar no jornal. Em 1921, ele entrou para a Faculdade de Medicina da Bahia, se forma e em 1926, com o diploma de Ciências Médicas na mão, ele já defende seu primeiro doutorado com a tese Primitiva e Loucura. Essa tese não só concedeu a ele o título de doutor, como também fez com que ele tivesse notoriedade, a ponto do próprio Freud mandar uma carta de próprio punho para ele, elogiando a tese. Ainda na Bahia, já formado, e nesse caso também já doutor, ele começa a trabalhar como médico legista. E nesta época ele tem os primeiros contatos sobre questões da cultura negra. Ele estava lendo os estudos do Dr. Nina Rodrigues e ele achou tão interessante, tão incrível aquilo que ele estava lendo, que ele resolveu dar continuidade. E ele começa a fazer um levantamento sobre a vida dos negros, dando continuidade aos estudos etnográficos sobre os terreiros da Bahia, também a religiões afro-brasileiras e a comunidade ao qual elas são inseridas. Ele utilizou a psiquiatria, a psicanálise e também a antropologia para investigar a mentalidade e a cultura dos brasileiros, inclusive pioneiro na aplicação da psicanálise para a pesquisa da religiosidade de origem negra no Brasil. E todo esse estudo que ele fez foi publicado. Já morando no Rio de Janeiro, em 1934, ele lança o livro chamado O Negro Brasileiro. Livro de tanta importância e relevância que faz de Arthur Ramos ser considerado o pai da antropologia no Brasil. Mas não foi só esse livro não que fez dele o pai da antropologia brasileira. Em 1935, ele lança um outro livro chamado Higiene Mental nas Escolas, Esquema de Organização. Esse livro também tem muita importância que em 1934, quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele foi nomeado como chefe do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental, onde fez um estudo com mais de 2.000 alunos, tidos como anormais, né? Então, nessa época, os alunos tidos como anormais eram os desatentos, os rebeldes, os que mentiam, e Arthur Ramos, ele provou esse comportamento pouco tinha a ver com a genética, e sim, né, como se pensava naquela época, mas sim com o meio social como eles viviam, por exemplo, na relação familiar. Inclusive, esses dois livros que nós citamos são de grande importância e são bem conhecidos, mas são lá do começo da carreira literária de Arthur Ramos. Mas teve tanta importância para pesquisadores, para estudantes, que foram traduzidos para os Estados Unidos, para o México,
para a Alemanha, para a França. Inclusive, Arthur Ramos falava alemão, inglês, francês muito bem, tá? Só para deixar claro, além de tudo isso, ele ainda estudava muito línguas. Mas, infelizmente, não dá para citar todos os livros e artigos aqui de Arthur Ramos, porque era muita coisa. Ia ser um programa de muitas horas só falando disso. Para vocês terem noção, entre artigos e livros, são mais de 600 obras. Vocês não ouviram errado não, foi isso mesmo. Mais de 600 obras publicadas, mais de 1.100 títulos, comendas e diplomas. Arthur Ramos já deu aula, palestras e participou de mesas redondas de faculdades americanas como Harvard, Louisiana, Columbia, Califórnia, Minnesota e Yale. Inclusive morou 6 anos nos Estados Unidos e atuava como professor dessas faculdades. Ele criou um acervo enorme sobre os folclores negros no Brasil, sempre foi contra preconceitos, seja ele racial ou social. Ele era tão humanista que defendia ideias libertárias que durante a ditadura foi preso 2 vezes pelo DOPS. Arthur Ramos é conhecido e reconhecido no mundo todo e sempre foi reverenciado e admirado por vários brasileiros, alagoanos ou não, como por exemplo, tem grandes nomes do Brasil: Jorge de Lima, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Gilberto Freire, Estácio de Lima, Theo Brandão, José Lins do Rego, Aurélio Buarque de Holanda, tem também Graciliano Ramos, Nis da Silveira e Lili Lages. Todos que eu citei agora são pessoas que em algum momento da sua obra citou Arthur Ramos. Inclusive, Lili Lages foi a primeira mulher deputada do estado de Alagoas. E sabe quem fez ela se candidatar? Pois é, Arthur Ramos. Arthur Ramos me prestigiou muito. Quando eu me formei, me levou àqueles lugares, aqueles professores que constavam da minha tese. E as mulheres eram só a parte da copa, da cozinha, dos bordados. E eu não me dava muito bem. Fui convidado, enalteceu a mulher, ficou entusiasmado, publicamente propôs a minha candidatura. São inúmeras obras e isso prova que Arthur Ramos era um alagoano admirável. Ele ainda teve um outro grande marco na sua vida. Enquanto morava na Bahia, ele foi um dos médicos que analisou o adolescente Volta Seca. Ele tinha 14 anos e fazia parte do bando de Lampião quando foi preso. Examinou-o como legista, porém se decepcionou. Em seu relatório, ele disse que a análise foi uma total decepção, porque Volta Seca era um menino comum, educado, medroso, franzino e perfeitamente normal. Mais uma vez provando que a braveza e a violência eram provenientes do meio social inserido e não na genética. Tá aí, Arthur Ramos analisou inclusive um dos membros do bando de Lampião. Ele se casou uma vez só com uma mulher chamada Luísa Galê. Inclusive ela era viúva e eles resolveram não ter filhos. E ele pertenceu a inúmeras instituições científicas. Olha só, Sociedade de Medicina Legal, Criminologia e Psiquiatria da Bahia, a Sociedade de Medicina da Bahia, Liga Brasileira de Higiene Mental, o Conselho Penitenciário da Bahia, a Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, a Sociedade Brasileira de Psicologia. Imagina, participando desse monte de instituição, como é que ele ia ter filho? Arthur Ramos morreu em Paris, na França, no dia 31 de outubro de 1949. Ele morava lá porque era diretor do Departamento de Ciências Sociais da Unesco. E antes de morrer, ele desenhou o início da Unesco no Brasil. E estava escrevendo o plano de paz mundial junto com Jean Piaget e Maria Montessori. Seus estudos permanecem como importante fonte para a compreensão da constituição histórica dos saberes psicológicos e antropológicos no Brasil. E esse foi mais um Contando Alagoas e dessa vez contamos a história do pilarense Arthur Ramos. Isso. Se você gostou dessa história, já sabe, compartilha com todo mundo, manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda no YouTube, aonde você vê o vídeo da gente, mande para as pessoas porque a gente quer contar essas histórias para Alagoas inteira. Exatamente, e agradecendo também a Prefeitura do Pilar, né, o secretário Robson Lima também, que fez a produção aqui. Obrigado. E todo o episódio hoje foi gravado aqui na cidade do Pilar e vale muito a pena visitar porque é uma cidade linda, com muita atração turística para você saber um pouquinho aqui da cidade do Pilar. Quer que a gente vá na sua cidade? Quer que a gente conte alguma história daí? O que a pessoa faz, Rafa?
Manda um e-mail pra gente, contandalagoas@gmail.com. Você manda também histórias, fotos, enfim, manda pra gente, porque a gente vai ficar muito feliz em fazer uma visita na sua cidade e também contar as histórias daí. Contando Alagoas fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!